Aliás, ela é funcionária da empresa circular lá no terminal urbano, hoje a gente foi lá. Ela mora no Jardim Califórnia, veio correndo, cumprimentar no Jardim Califórnia. Esses dias atrás aí, pessoal do Jardim O'Hara, pessoal da saúde, lá da fisioterapia, que fica ali atrás do terminal urbano, que também correu para cumprimentar. Gente que mora em vários bairros aqui da cidade e de pontos distintos, de pontos diferentes, mostrando que realmente a NET está chegando em todos os cantos de Marília, levando o nosso sinal, mostrando a programação do nosso querido Canal 15 da TV comunitária. Ó, essa decisão aqui já está cumprida, viu? Estou mostrando aqui, peço até que virem aí o Viewfinder para eu poder acompanhar o que está sendo mostrado, para não ter que desviar o olhar, mas esse material aqui, essa decisão já está cumprida, tá? É a decisão que veio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e foi dado cumprimento a ela pela Vara da Fazenda Pública do Fórum de Marília. Conforme a gente noticiou com absoluta exclusividade no dia de ontem, o Ministério Público do Estado de São Paulo acabou por impetrar uma ação civil pública, esta pedindo a suspensão do processo de licitação dos ônibus aqui de Marília, pedindo a suspensão dos contratos assinados pela Prefeitura com as empresas que foram declaradas ganhadoras desta licitação, a Grande Bauru e a Cidade Sorriso, que aqui operam ou operavam até então com os nomes respectivamente de Grande Marília e Sorriso de Marília, e na verdade emplacou aqui, houve recurso para o tribunal, houve uma série de decisões em contrário, mas também decisões favoráveis e, por fim, a seção de direito público do Tribunal de Justiça de São Paulo que acabou determinando que se cumprisse aquilo que foi lavrado na última decisão que está preponderando, prevalecendo da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, que é a de retirada das novas empresas e da volta da empresa circular. E aí vão dizer, mas por que a empresa circular? Tem gente questionando isso. Hoje eu fui tomar café em uma padaria no centro da cidade. Primeiro que a gente ficou até as 4 horas da madrugada entre correr o terminal, correr pontos próximos ao terminal para ver como é que estava aquele corujão, que é o ônibus, o primeiro ônibus que começa a circular na madrugada. Nós ficamos até as 4 da madrugada com a nossa equipe nas ruas e depois, quando era 9 horas da manhã, já estava todo mundo a postos novamente, correndo atrás das notícias que a gente apresenta para os senhores aqui no Hora H. Então, fui tomar café em uma padaria da cidade e veio o proprietário me dizer com que poder a empresa circular tira as outras e volta. E aí eu disse para ele o seguinte, olha, pelo que eu entendi e que está nesta decisão, que e quando vem aquele brasão do Tribunal de Justiça, né, aquele brasão bitelão desse tamanho no papel timbrado, dizendo embaixo, cumpra-se, né? Estou mandando cumprir, aí a gente se recorda lá dos tempos em que era mais novinho, em que o pessoal falava, decisão judicial a gente obedece, a gente cumpre, depois discute, não é? Porque tudo é discutível, mas primeiro cumpre. E aí foi dado cumprimento a uma decisão judicial em cima de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, pelos promotores de justiça. Então, tudo aquilo que a empresa A, a empresa B, a empresa X de ônibus estão discutindo na justiça em cima das licitações dos ônibus aqui de Marília, tudo isso está num canto. Ainda está correndo, ainda está pesando a decisão final, que não saiu, não transitou em julgado, enfim. Isso tudo não faz parte dessa decisão aqui, que é em cima de uma ação civil pública. Ela não é movida por nenhuma empresa, e sim pelos promotores de justiça, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. E aí eu dei essa explicação até para o senhor lá na padaria que me abordou, dizendo, pelo que eu entendi, não há que se discutir poderes da empresa circular, mas há que se discutir determinação do Tribunal de Justiça, ou seja, da Justiça, medida judicial, que é a seguinte que eu vou ler novamente para os senhores. Em suma, depois de expor todas as observações, em suma, e para que não se alegue incompreensão quanto aos termos desta decisão,
diminuindo-se ao máximo as margens para interpretações convenientes, ou seja, anteriormente alguém fez interpretação que lhe convinha nessa história, decido, 2 pontos. A. Determinar a paralisação das atividades das empresas Viação Sorriso e Transporte Coletivo Grande Bauru, ficando marcada a cessação das atividades para a 0 hora do dia 18 de junho de 2013, ou seja, 0 hora de hoje. B. Determinar que a empresa circular de Marília, em substituição às mencionadas empresas no item anterior, Grande Bauru e Cidade Sorriso, retome, a partir do horário e do dia já indicados, 0 hora de hoje, as atividades concernentes ao serviço público de transporte coletivo. E aí cita as leis com base nas quais essa decisão foi tomada. Para o caso de descumprimento desta ordem judicial, imponho multa diária no valor de R$200 mil para a prefeitura, se descumpri-la, para cada uma das 2 novas empresas, caso qualquer uma delas queira descumprir a ordem judicial e continuar circulando, continuar com seus ônibus nas ruas. Ok? Essa foi a decisão, cumpra-se, ponto final, não tem conversa para mais para lá ou mais para cá. Agora, obviamente, que tanto as empresas que se sentiram afetadas, a Grande Bauru, a Cidade Sorriso, quanto a Prefeitura Municipal, enfim, as partes todas certamente devem estar saculejando o pelo, fazendo aí os seus contorcionismos judiciais, buscando, não sei se isso vai acontecer, mas buscando derrubar essa medida junto às instâncias do Judiciário aqui no estado de São Paulo e, quiçá, até lá em Brasília. Por enquanto, o que está em vigor é esta medida, ou seja, saem as novas empresas e volta a empresa circular. E volta por que circular? Porque ela é mais bonita do que qualquer outra? Não, volta porque é a última a ter contrato estabelecido com a prefeitura antes dessas novas empresas que assumiram. E por que as novas empresas foram tiradas? Porque o Ministério Público do Estado de São Paulo, os promotores, entraram com uma ação civil pública dizendo que a licitação ganha por essas empresas, ela foi uma licitação cheia de vícios, cheia de ilegalidades, cheia de irregularidades, falam em propina, em corrupção e outras coisas mais. Aliás, isso não é novidade para ninguém, isso faz parte de uma dezena, pelo menos, de ações que tramitam na Justiça e já foi alvo até de um requerimento aprovado pela Câmara Municipal, de autoria do seu presidente, vereador Luiz Eduardo Nardi, com apoio veemente, com discurso na tribuna da Câmara do também vereador Erval Rosa Seabra, dizendo que, dada toda a informação que se tem, o conjunto de informação de que a licitação foi completamente contaminada, o prefeito, ele sugere isso neste requerimento, teve assinatura de 11 dos 13 vereadores, neste requerimento, no início deste ano, sugerem ao prefeito que imediatamente revogue a licitação e inicie uma outra mais transparente, com acompanhamento de uma comissão de vereadores da Câmara Municipal, de todos os demais segmentos da sociedade e por aí vai. Bom, esse é o assunto do momento, é o assunto do dia. Tem gente brava porque a circular voltou, gente dizendo que os ônibus da circular são mais velhos do que os ônibus 0 quilômetro das empresas que estavam aí, gente dizendo que esperou demais no ponto, mas tem gente também satisfeita, batendo palmas, dizendo que a justiça está sendo feita, que essa licitação foi uma licitação muito problemática, que manchou mais uma vez o nome da cidade e, consequentemente, o poder público que deu sequência, que deu efeito a esta licitação. A gente até elogiando o trabalho da circular, dizendo, olha, você vê que de uma hora para outra ela botou os ônibus na rua, está fazendo o trajeto, está pegando os passageiros, aqueles que tinham o cartão das novas empresas não foram rejeitados nos ônibus da circular hoje, não estão sendo, ele está sendo aceito, o pessoal está sendo transportado. Quem chega com R$ 2,15, que era o preço da passagem nova, e o preço da circular é R$ 2,30, está embarcando do mesmo jeito, não está ficando do lado de fora. Então, tanto tem gente metendo pau, como tem gente elogiando, como tem gente também que não está nem aí com a cor da chita. Por quê? Porque o sujeito chega lá no ponto, o ônibus está lá, ele vai para o serviço, sai do serviço, o ônibus está lá, ele volta para casa, ele está, desculpa a expressão, cagando e andando com o que está acontecendo. Né? Então tem gente que pensa cada qual do seu jeito em relação a isto
que ocorreu no transporte coletivo aqui da cidade. Verdade é que a licitação está manchada, a licitação está muito maculada, importante, imperioso se faz averiguar, investigar tudo isso. E acho que a instância para tudo isso não é outra senão o judiciário. E de repente o judiciário manda tirar as duas e voltar a circular, quem tem juízo obedece. Quem não tem juízo paga os R$200 mil de multa por dia e um abraço para o gaiteiro, né? Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, você está acompanhando o Hora H nesta terça-feira, 18 de junho. Hoje é dia da imigração japonesa. Quero cumprimentar toda a comunidade nipônica e também o dia do químico. Em 1908 chegava a Santos o navio Kasato Maru, trazendo os primeiros imigrantes japoneses para o Brasil. Essa imigração japonesa está completando, portanto, 105 anos. Ela é importantíssima para o próprio desenvolvimento do Brasil. Em 1911 era fundada a maior igreja evangélica do país, a Assembleia de Deus. Estão faltando 196 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 123 do Hora H pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Muito bem, estamos de volta. Vamos para o primeiro bloco de notícias do Hora H, começando com os destaques principais desta edição. Justiça manda e circular reassume o transporte coletivo. A retomada do serviço foi na madrugada, depois do impasse causado por desencontro entre o diretor da Indurb e representantes da empresa. O Hora H acompanhou tudo com absoluta exclusividade. Você vai ver os comunicados que foram emitidos pela Prefeitura, pelas novas empresas de ônibus que agora, eu não sei se momentaneamente ou por quanto tempo, não estão mais operando, e também pela empresa Circular. Sindicato dos Motoristas, a segunda rodada de negociação da campanha salarial com a Circular está mantida para a próxima quinta-feira. As novas empresas terão reunião daqui a exatamente uma semana. As audiências trabalhistas no Fórum Trabalhista de Marília também estão todas confirmadas. Marcha da Cidadania tem a segunda reunião hoje à noite, nesta terça-feira, para continuar organizando o protesto. E vai ter também o protesto O Gigante Acordou. Ele está previsto para acontecer na próxima sexta-feira nas ruas e avenidas centrais da cidade, e é o protesto que segue aquilo que está acontecendo em todas as capitais brasileiras e até em algumas cidades no exterior, que os senhores têm acompanhado, têm visto pelos jornais, pela televisão, pela mídia em geral. Estas e outras notícias ao vivo você confere a partir de agora no Hora H. Olha, nós vamos a um primeiro bloco, um primeiro intervalo aqui no nosso programa e nós vamos voltar rapidamente, já destacando as principais notícias do dia para os senhores, fazendo aí um bloco extenso, já entrando nesse assunto relativo à circular e ao transporte público aqui na cidade. Ok? Rapidamente a gente retorna após o intervalo com o Hora H.
clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Muito bem, estamos de volta com o nosso Hora H, trazendo aqui muita informação importante para você que está acompanhando o nosso programa. E nós vamos já de cara tratar dessa questão do transporte coletivo, porque é o assunto do momento, como eu já disse na abertura do programa, no flash, no comentário que a gente faz. Nós estamos acompanhando isso passo a passo, já há meses, para não dizer há anos, e a gente, de ontem para hoje, permaneceu na rua com a nossa equipe, com a nossa câmera ligada, até por volta de 4 horas da madrugada. E eu quero convidá-los para acompanhar o passo a passo dessa história toda, que o negócio é o seguinte: a volta da empresa circular ao transporte coletivo de Marília aconteceu nas primeiras horas da madrugada de hoje, terça-feira, depois de um impasse causado pelo desencontro que houve entre o diretor da Indurb, o Dr. Kleber Pinha Alonso, que é delegado de polícia, e representantes da empresa circular. A troca das catracas de acesso ao terminal urbano com instalação de equipamentos da circular começou 2h58 da madrugada. Mas antes, 11h30 da noite, era essa a situação lá no terminal. Estão vendo aí? Então, as viaturas policiais todas posicionadas, funcionários da Grande Marília, a empresa Grande Bauru, que aqui opera com o nome Grande Marília, e também da cidade de Sorriso, que estavam ali, a Sorriso de Marília, eles estavam aguardando, eles deixavam o serviço, deixavam os ônibus que eles estavam trabalhando, e aí eles ficavam ali aguardando o desfecho dessa situação. 23h43, os últimos ônibus, olha aí, estavam chegando ou partindo do terminal urbano. Nós estávamos lá, era 23h43. Você vai ver que tem uma imagem que vai mostrar claramente esse horário, aí um dos últimos ônibus já deixando o terminal, faltando poucos minutos para terminar o funcionamento do terminal, e aí nessa catraca, nesse equipamento aí, que faz a leitura do cartão magnético, está aí o horário 23h43, ok? Aí nós temos, minutos antes da meia-noite, o diretor da Indurb, Dr. Kleber Pinha Alonso, de blusa marrom, bem ao centro ali, de braços para trás.
Olha aí, ó, os policiais, o comandante do policiamento militar, o capitão Sérgio Nonato, passando ordens, ele está à direita ali, passando ordens para os seus comandados, o Dr. Kleber, novamente, de jaquetão marrom, o comandante da Polícia Militar, tem advogados aí, tem representantes das duas empresas de ônibus que operavam aqui, e aí os 2 últimos ônibus deixando o terminal, os 2 últimos ônibus, um da Sorriso e o outro da Grande Marília. 4 minutos da madrugada de hoje, eles estavam indo embora, 4 minutos da madrugada, e o terminal ficava assim, ó, vazio completamente. E é assim todos os dias, da meia-noite às 5 da madrugada ele fica fechado, né? Então eu vejo que não tinha mais ninguém dentro do terminal, nem funcionários, nem ônibus, e ainda permaneciam por ali o Dr. Kleber, de blusa marrom, aquele de blusa quadriculada ali é o gerente da empresa Viação Sorriso, e os policiais ainda no local, né, como a gente mostrou ali naquelas imagens. Muito bem, aí o que aconteceu? 15 minutos da madrugada de hoje, o Dr. Kleber nos concedia uma entrevista, porque a transição das empresas que estavam operando para a circular deveria ocorrer, como está no mandado expedido pela Justiça, à meia-noite. Dr. Kleber Pinha Alonso, diretor-presidente da Indurb, é responsável por fazer essa transição, diz aqui, é responsável por organizar a transição dos serviços das atuais empresas para a anterior. Dr. Kleber concedia entrevista exclusiva ao Hora H, informando o procedimento adotado por ele naquele momento. Não havia chegado ao terminal ainda nenhum representante da empresa circular. Não havia chegado ainda ninguém da circular. E o que acontecia? O Dr. Kleber, aos 15 minutos da madrugada, olhava no relógio e dizia, bom, meia-noite já passou, eu fiquei aqui aguardando, não apareceu o pessoal da circular, eu dou por cumprida a ordem judicial e vou-me embora. Veja a entrevista que nós fizemos com ele, 15 minutos da madrugada de hoje, está muito claro na entrevista o horário, veja aí. Meia-noite e 15, o que é que a Indurb decide com relação à transição das empresas de ônibus? Olha, nós somos notificados pelo Judiciário que à meia-noite nós deveríamos preparar e executar a transição. Mas, como você está vendo aqui, não há nenhum representante da empresa circular que deveria reassumir os serviços. Então, da nossa parte da Indurb, nós damos por encerrada a nossa participação aqui. Nós notificamos as duas empresas que não devem mais dar continuidade ao serviço e agora depende da outra empresa se vai querer assumir ou não. Então nós estamos nesse impasse, né? Nós estamos aqui aguardando o momento. Como ninguém compareceu, nós damos por encerrada a nossa participação nesse momento. Agora, o juiz é comunicado disto, a vara da Fazenda Pública é comunicada do que aconteceu? Qual é a providência que a Indurb toma? Sem sombra de dúvida. Nas primeiras horas aí de amanhã, né, de hoje cedo já, vamos fazer o comunicado oficial ao Judiciário de que não houve possibilidade do cumprimento da sua ordem em razão até do não comparecimento da parte interessada, que seria a empresa circular de Marília. Agora, ao longo do dia, se a empresa resolver vir aqui e assumir o serviço, como é que faz? É uma questão que a gente vai ter que resolver no momento. Se isso acontecer, nós vamos ter que recorrer, inclusive, ao próprio Judiciário para que nos oriente, né? Porque, a princípio, a ordem era para estarmos aqui a 0 hora, como nós estamos, e agora impossibilitado de dar esse cumprimento. Muito bem, isso que a gente ouviu aí o Dr. Kleber falando, de fato aconteceu, né? Eu perguntava, mas se a empresa, de repente, ao longo do período aí, ela de repente aparecer aqui, e de fato aconteceu. Então logo as viaturas da Polícia Militar começavam a ser dispensadas, os senhores vão ver as imagens aí, olha aí, ó, as viaturas estavam sendo dispensadas, o Dr. Kleber foi embora, o comandante da operação liberava as viaturas, tinha lá uma meia dúzia de viaturas, não é? Inclusive esses camburões aí, liberou o pessoal estava indo embora, aí o pessoal da circular, nesse momento, começou a chegar. Olha, o uniforme da circular, né? O emblema ali da empresa circular de Marília, os funcionários foram chegando, pouco a pouco, se posicionando, eles alegaram o seguinte, eles alegaram que eles estavam dando cumprimento à ordem judicial, organizando a retomada do serviço na garagem, que é lá a partida do serviço, na garagem da empresa, fazendo a liberação dos primeiros ônibus que circulam durante a madrugada, não é? E aí, moral da história, eles foram para o terminal depois que deram cumprimento
a ordem judicial lá na garagem, né? E aí, informados pelo comando da operação policial do que estava acontecendo, olha aí os funcionários da circular, o que houve? As viaturas da Polícia Militar foram chamadas e começavam então a retornar ao local, se posicionar lá no terminal. Pessoal ligado às duas empresas, a Grande Marília e a Sorriso de Marília, também não arredaram o pé dali. Então ficou assim, uma coisa interessante. Tinha um grupinho aqui, que era o pessoal da circular, um grupinho logo ali, que era o pessoal da Grande Marília, um grupinho logo lá, que era o pessoal da cidade de Sorriso. E a Polícia Militar, posicionada, ou melhor até dizendo, reposicionada, aguardando os acontecimentos. Como é que vai ficar esse negócio? E ao telefone, o comandante, o capitão Sérgio Nonato, Mário Sérgio Nonato, fazendo insistentes telefonemas ao diretor da Indurb, porque afinal de contas cabia pela ordem judicial ao diretor da Indurb fazer essa transição, mas ele foi embora, esperou até 15, 20 minutos da madrugada de hoje e foi-se embora, tentando falar com ele. Ô doutor, como é que fica aqui? Como é que faz? Não é? Moral da história, nesse ínterim nós conversamos com o gerente da Aviação Sorriso de Marília, o Alexandre Santiago. Ele também falou com exclusividade, só nós estávamos lá da mídia. Ele disse que acompanhava a transição e colocava a empresa que ele representava à disposição para, se necessário, garantir o transporte da população até a circular, então, de fato, assumir o transporte, assumir o serviço aqui na cidade. Mas, na verdade, a circular já havia assumido, só que não lá no terminal. Naquele momento ela já estava ali com os seus funcionários, mas inicialmente da garagem, que é o ponto de partida, alega ela, o ponto de partida dos ônibus. Eles ficam todos na garagem para retomar o serviço do transporte coletivo. Vamos ver o que é que falou o Alexandre Santiago, gerente da Aviação Sorriso, naquele momento. Acompanhar a transição, e nós nos deparamos com uma situação onde a circular não compareceu para efetivar a liminar, né, concedida a eles. Nós vamos aguardar aí as próximas horas do dia para tomar as medidas cabíveis, né, para que não haja prejuízo à população. Muito bem, os senhores estão vendo aí então que a reportagem do Hora H cumpriu o papel dela, acompanhou absolutamente tudo. Eu vou narrar tudo primeiro, essa ordem cronológica dos fatos, depois vou fazer algumas considerações aqui e ler as notas também que foram distribuídas para a imprensa. Instalou-se um impasse então, né? Como é que ia ficar o negócio? As viaturas policiais permaneceram lá, 1h06 da madrugada, olha aí a situação. Olha as viaturas de volta, reposicionadas, o contingente policial todo ele de volta, porque não se sabia o que ia acontecer. E tinha gente que sorria, mas tinha gente que mostrava os dentes também, né? Opa, vamos assumir aqui o outro. Opa, vocês não vão assumir não. Moral da história, ficou aquele chove no mole. Até que 1h06 da madrugada, essas duas caminhonetes da circular, caminhonetes de manutenção, começaram a chegar. Elas estão carregando as catracas, está vendo aí as catracas, os equipamentos eletrônicos para poder receber o cartão de acesso no terminal dos passageiros dos ônibus. Os funcionários da circular passaram então a fazer o descarregamento desses equipamentos, das ferramentas que iriam utilizar. Olha que as outras catracas lá no fundo estão lá, aquelas pertencem ou pertenciam às novas empresas, não é? E aí o pessoal começou, já está desmontando aí ou não? Aí, está descarregando a caminhonete ainda, aí ó, descarregando a caminhonete. Isso daí já é coisa de 1h10, 1h15 da madrugada, os equipamentos ali posicionados, 1h24 da madrugada, tá vendo? 1h24 da madrugada. Aí, gente, mais um pouquinho adiante, acho que nós vamos ter, olha, o pessoal da Aviação Grande Bauru lá no canto, a Sorriso estava mais para cá, enfim. Eles se revezavam, né? Conversavam aqui e ali. Aí passou o primeiro ônibus da circular, era 1h10 mais ou menos da madrugada, ou 1h30 da madrugada, já perdi um pouco a noção do tempo aqui, passou lá na Avenida Brasil, na frente do terminal, que é o eixo mesmo de passagem, esse é o Corujão. Ele já segue em direção lá a Sasazaki, as empresas da Zona Norte, para pegar o pessoal que deixa o turno de serviço naquele horário e levar para os bairros lá da Zona Sul, enfim, para tudo quanto é canto da cidade. Aí são representantes da circular, de outras empresas, né? Eles se revezavam. Bom, o que aconteceu? Foi lavrado um boletim de ocorrência, 2 horas da madrugada mais ou menos,
junto ao comando da polícia, para preservação de direitos, dos dois lados, da circular dizendo, ó, nós vamos tirar o equipamento deles e botar o nosso, e das outras empresas dizendo, bom, a gente está dizendo aqui que ninguém vai pôr a mão no nosso equipamento, nós é que vamos tirar, e de fato isso aconteceu. Antes das 2h30 da manhã, que foi o horário previsto para circular, falar, ó, nós vamos arrancar tudo, chegaram esses funcionários, que são da Grande Marília e Sorriso de Marília, e eles então começaram a desmontar as catracas. Eu não sabia, leva tudo embora, rapaz, só fica lá a base mesmo para instalar tudo em cima, né? Olha aí o pessoal arrancando tudo, até aqueles canos amarelos ali que sustentam esses equipamentos, esses validadores de cartões, como eles chamam, aí até esses canos são tirados, ó. Tudo isso é retirado. E aí eles levam tudo embora, são 4, 5 catracas, né? E esses validadores, o serviço deles termina, começou ali por volta de 2h15, mais ou menos, termina 2h53. Aí, 2h53, eles saem, vão lá para a parte de baixo do terminal para tirar a última catraca, aí o pessoal da circular começa a trabalhar. 2h58 da madrugada, exatamente, 5 minutos depois do pessoal ter saído das outras empresas, eles começam a botar no lugar a primeira catraca da circular. Tá vendo aí? Olha aí. Agora nós vamos encerrar as imagens. Isso já era 3 horas da madrugada, essa situação, 3 e pouco da madrugada. Veja as catracas já posicionadas, mas da circular, o uniforme da empresa ali. Então foi esta a ordem cronológica dos fatos, acompanhados esses fatos. Aí já está o leitor de cartão, né? Da empresa circular, que essa salinha é a central de operações, onde vem de passagem, recarrega os cartões, coisa e tal. Então já tudo preparado para eles poderem trabalhar. No final de tudo, o capitão Mário Sérgio Nonato, comandante da 5ª Companhia da Polícia Militar, que responde pela região leste, pega inclusive ali, pega da José Bonifácio e vai até Lácio, né? Pega o centro da cidade também. Ele que comandou, chefiou essa operação, falou ao Hora H, explicou o trabalho desempenhado pela Polícia Militar no local. Vamos ouvi-lo. A Polícia Militar tem como missão preservar vidas, proteger as pessoas e assegurar que no Estado Democrático de Direito as ações ocorram da melhor forma possível. E isso está acontecendo aqui. As partes estão realmente participando de forma tranquila e é isso que nós esperamos nesse processo. Quem é que convocou ou pelo menos requisitou a força policial aqui? Bem, nós estamos aqui para apoiar o poder constituído, né, o poder público, que diante dessa, digamos assim, documentação do Poder Judiciário solicitou e nós viemos aqui para apoiar no sentido de que ela pudesse acontecer da melhor forma possível e é isso que nós estamos vendo. Agora, houve o registro de um boletim de ocorrência entre as partes aqui. Convencionou-se fazer aqui mesmo. Qual é o conteúdo desse boletim? Bem, a Polícia Militar, quando é solicitada, ela faz um boletim chamado preservação de direitos. Então, as partes representantes das empresas querem assegurar que os seus equipamentos sejam tirados da melhor forma possível, que eles não sofram danos. E aí nós colhemos os depoimentos de cada um, registramos para eventual utilização desses boletins para ações eventuais das empresas. Preservação de direitos. Esse é o termo. Boletim de preservação de direito para eventual oportunidade das empresas usarem para alguma finalidade. Hora H. Ok? Aí, portanto, a Polícia Militar, que acompanhou todo esse processo, depois, ao longo da madrugada, ainda permaneceu lá com nós, por volta de 4 da madrugada, a gente picou a mula, tinha que dar uma dormidinha para voltar a trabalhar, a trampar logo de manhãzinha, né? A Polícia Militar foi se revezando, permaneceu no local. Agora pela manhã, nas primeiras horas, 4:45, já chegando os ônibus no terminal, a Polícia Militar estava lá. E nós, por volta de 10h30 da manhã, voltamos ao terminal, olha aí os ônibus operando, a polícia estava lá também. Aí já só os ônibus a circular, é o cumprimento da ordem judicial, que foi expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Veja aí os veículos da empresa circular de Marília, tudo tranquilo no terminal. Como eu disse logo no começo do programa, tem uns que falam mal, tem outros que falam bem, tem outros que não estão nem aí com a cor da chita, mas em resumo, a gente viu uma situação de tranquilidade. Nos horários de pico, imagino que vai ser igual quando estavam as duas outras empresas, muita gente para pegar ônibus lotados, gente que reclamava antes, gente que vai continuar reclamando agora, obviamente, e pode ter um transtornozinho aqui, outro ali, porque foi em questão de 4, 5 horas que a circular teve que mobilizar ou se remobilizar
para assumir o transporte coletivo. Ela foi intimada por volta de 11 horas, meio-dia, mais ou menos, de ontem, né? E à meia-noite ela teve 12 horas de prazo para botar tudo para funcionar, mas ônibus, funcionários, tudo, teve 4, 5 horas para deixar tudo nos trinques, né? Porque tem toda a parte operacional para mexer também e não deve ser fácil quando você lida com muita gente, com muitos veículos, o transporte aí de 40, 50 mil passageiros por dia. Então viram que estava tudo tranquilo por volta de 10h30 da manhã no terminal. Passamos também no pátio da Sorriso, que fica ali na Zona Oeste, na Vila Coimbra, os ônibus todos ali, olha lá, todos guardados, recolhidos no pátio. Os funcionários da Sorriso, você vai ver, eles estão todos lá, reunidos lá num cantinho, a imagem vai mostrar já para os senhores, os ônibus todos guardados, quer dizer, estão aguardando que eventualmente mude essa última decisão da Justiça que retornou a circular ao transporte coletivo de passageiros aqui em Marília. Olha aí, ó, os funcionários da Sorriso, igualmente os funcionários da Circular nos últimos 30 dias, eles bateram o ponto e ficaram lá aguardando o que fazer, não é? E estão na expectativa de uma reviravolta, né? Porque é a 19ª, milionésima nona reviravolta nesse caso. Então, a reviravolta nessa história. Então, estão lá esperando. Até tive uma seguinte informação, teve quem falasse para mim o seguinte: o Ailton, você vê, né? A Circular tem lá 350 funcionários mais ou menos que permaneceram vinculados a ela. Motoristas, cobradores, mas não é o suficiente para tocar todos os turnos de serviço com todos os ônibus. E as novas empresas não estão querendo liberar os funcionários, mas nem vão. A Circular, ela foi lá e falou para todo mundo, vocês podem ir, fiquem à vontade. Não, ela manteve os seus funcionários acreditando que pudesse voltar. A mesma coisa vão fazer as novas empresas, vão manter os seus funcionários acreditando que vão retornar ao serviço do transporte público. Doce ilusão, é sonho de verão acreditar, olha, aqui estão meus funcionários, podem ir lá. Aí você vai dizer, mas é aquele TAC, aquele termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, o sindicato dos funcionários das empresas, as próprias empresas, dizendo que podia estar vinculado aqui na Circular e ao mesmo tempo prestando serviço para outras empresas de ônibus sem prejuízo dos salários, coisa e tal, mesmo trabalhando concomitantemente no mesmo horário. Isso aí já esgotou. É o entendimento, pelo menos, eu tenho aqui as informações, da doutora Adriana Ferrari, que é a advogada do Sindicato dos Motoristas. Eu falei com ela pela manhã por telefone e ela me disse, olha, Ailton, permanece, no nosso entendimento, permanece apenas em vigor aquilo que já foi convencionado. O TAC, ele era finito, ele tinha prazo para terminar e ele terminou 10 dias depois da última audiência pública feita com a presença dos procuradores do Ministério Público do Trabalho de Bauru aqui na cidade. Então aquela história de estar aqui e ao mesmo tempo estar trabalhando ali deixou de existir no entendimento dela, mas daqui a pouco nós vamos conversar com a doutora Adriana, que vai falar que o fato da Circular voltar não muda absolutamente nada no que já estava encaminhado, tanto na negociação da campanha salarial dos funcionários, quanto das ações trabalhistas em andamento no Fórum Trabalhista aqui de Marília. O que eu quero observar para os senhores é o seguinte, chama muito a atenção, a gente pelas redes sociais recebe hoje tanto elogios quanto críticas, comentários de todos os tipos, mas me salta aos olhos a seguinte observação. Estou até acompanhando aqui as próprias redes sociais, o Facebook, a página do nosso programa no Facebook. Tem gente dizendo o seguinte, o preço da tarifa aqui era R$ 2,15 com as novas empresas e agora a Circular pratica R$ 2,30, que era o preço anterior. O R$ 2,30 era um preço que estava congelado, né, defasado, sem reajuste há 2 anos. O R$ 2,15 foi mais barato, sem dúvida alguma. Porém, a Grande Marília, por exemplo, ela é filial da Grande Bauru. Lá em Bauru, recentemente, teve aumento de 12% na tarifa do ônibus, que foi no integrado para R$ 3,70, R$ 3,60, R$ 3,70. Aí houve redução do PIS/COFINS, houve protesto dos usuários de ônibus e eles baixaram para R$ 3,40. Então, eu sempre alertei para isso. Mesmo as novas empresas terem assumido no dia 18 de maio e agora estão fora de novo, não sei por quanto tempo, previa o edital que após 2 anos da apresentação das propostas do valor da tarifa, e esses 2 anos vão vencer em setembro agora, mais alguns meses, 2 meses,
elas já poderiam requerer reajuste. Então, esse 2,15 é ilusório, porque já vem aumento. E será que esse aumento não vai ser para corrigir toda essa defasagem? Em Bauru foi de 12%, numa cacetada só. Então esse negócio da tarifa também é um pouco ilusório, né? É claro que num primeiro momento tem o seu impacto, mas quando você olha mais para frente, fala, opa, deixa eu ir devagar com a andor que o santo pode ser de barro. Uma outra coisa que eu quero observar e que também salta aos olhos é que o grupo político que está hoje no poder, o grupo que ocupa a prefeitura e ocupa a Câmara Municipal, que dirige a Câmara, dirige a Prefeitura Municipal, os destinos administrativos e políticos aqui da cidade, esse grupo, lá atrás, quando ainda estava na Prefeitura o Mário Bulgarelli, né? Quando ainda estava na Prefeitura o vice do Bulgarelli, que assumiu com a renúncia dele, que foi o Tiziano Toffoli, ou seja, até o final de 2012, esse grupo político que hoje está na Prefeitura dava paulada para mais de metro na cabeça da Prefeitura, alegando que a licitação dos transportes era fraudulenta, irregular, ilegal, eivada de vícios, tinha corrupção no meio, pagamento de propina, que as empresas, elas divulgaram, as novas empresas divulgaram endereços de fundo de quintal para se instalar aqui em Marília, inclusive fotografias no jornal que pertence ao grupo político aí, de primeira página, olha aqui o endereço da empresa, isso é uma garagem de fundo de quintal, que tinha capital social de 10 mil reais, que não era suficiente para comprar um ônibus sequer no valor de 300 mil. Ou seja, dando a entender, e até foi utilizado esse termo, não me falha a memória, numa charge, que havia maracutaia de tudo quanto é tipo. A empresa Aviação Sorriso, por exemplo, eu me lembro, era chamada em notinhas de jornal, em charge de Viação Só Rindo de Marília. Olha só tirando o sarro de Marília, só rindo de Marília. E de repente muda o governo, assume o grupo político que antes criticava. Quando o candidato a prefeito, o Vinícius, foi lá no CDP, o Centro Diocesano de Pastoral, como todos os demais candidatos foram, para ser entrevistado por eles, e falou sobre a licitação, dizendo que jamais ele faria uma licitação desse tipo se ele fosse prefeito, que ela não estabelecia concorrência entre as empresas, ela dividia a cidade, cada uma ficava com uma parte, que era coisa meio que arrumada, que ele não faria desse jeito se ele fosse prefeito. Ele assume, o que acontece? Muda o discurso. Os veículos de comunicação ligados ao grupo político que está no poder começam a defender as empresas que estão aí, que antes eles criticavam. Começam a defender com unhas e dentes o cumprimento do que a licitação determinou, quando antes eles davam paulada. O que é verdade e o que é mentira? O que falavam antes ou o que falam agora? É isso que a gente precisa começar a questionar, porque só pode ter coelho nesse mato, só pode ter anu nesse bambuzal. Não é possível, não é verdade? O presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, fez um requerimento lá, mandou para o prefeito, ele que é assim com o prefeito, aliado político, foi aliado político do pai do prefeito, aliado político do prefeito, enfim, é do grupo político, é da família política que está no poder hoje, fez o requerimento, foi autor do requerimento, pedindo que o prefeito revogasse imediatamente a licitação, tamanha a suspeita que pesava sobre ela. E de repente ninguém mais abre a boca para falar absolutamente nada contra a licitação. Então, o que eu me pergunto é o seguinte, aqui não se tem que defender a empresa A, a empresa B, a empresa C. Tem primeiro de tudo que defender serviço de qualidade para a população. Segundo, nós não podemos esquecer que há todo um direcionamento de mídia que antes batia, culpava, acusava o que hoje estava, ou que estava até ontem, até a 0 hora, até a meia-noite valendo na cidade, e de repente passou a defender. Se não defender, pelo menos passou a fazer vistas grossas, a atuar nos bastidores para a manutenção daquilo que antes abominava como se fosse o capeta. Difícil, viu, gente? Muito difícil. Aquele decreto do prefeito peitando decisão judicial anterior, muito clara a decisão, a gente lia aqui, e ele peitou, não, eu tiro as empresas como manda a decisão, mas volto as empresas por um decreto emergencial, porque não tem mais ninguém para atender a população aqui na cidade. Então, esses atropelos em cima da justiça, das decisões judiciais, essas medidas todas de afronta que foram tomadas, me parece, eu sempre falei isso, eu não mudei o meu discurso, me parece
ter sido, lamentavelmente, uma grande precipitação do poder público, uma enorme precipitação do poder público, e de repente pode ter tomado atos aí que serão questionados até judicialmente, de afrontamento e descumprimento de medidas judiciais, quando tudo isso não tinha necessidade de ser. Concordam comigo? Podia ter evitado tudo isso, como eu falava aqui. Espera a justiça decidir. Bateu o martelo, está decidido. É isso, preto no branco. Cumpre. Quem que tem que ficar? É a empresa levo e traz porque eu sou mais bonito que os outros. É essa que vai ficar. É essa daqui, pneu furado, mecânico a bordo porque o ônibus não vale nada. A justiça mandou essa daqui. É assim que funciona. Quando você quer passar a carroça na frente dos bois, ó, dança. A gente vai a um breve intervalo, voltamos já já, tem comunicados das empresas e a gente vai encerrar esse assunto de vez logo na sequência e já entrar nos novos assuntos do programa. Até já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bortion, 815, Santa Antonieta. Bom, estamos de volta para o último bloco de notícias do nosso Hora H. Aqui tem o comunicado publicado em jornal da empresa circular, aqui o comunicado publicado em jornal das novas empresas, que agora estão fora, não sei por quanto tempo, ok? Está aqui. Eu vou começar pelo comunicado da circular, que diz o quê? E nós até divulgamos no Facebook ontem, que saiu no finalzinho da tarde. A empresa circular de Marília comunica à população que estará retornando às atividades normais junto ao sistema de transporte coletivo urbano a partir da meia-noite desta segunda-feira, 0 de hoje, isso já aconteceu. A empresa cumpre intimação judicial emitida pelo juiz de direito da Vara da Fazenda Pública, Dr. Silas Silva Santos. Decisão judicial foi tomada com base em ação civil pública promovida pelo Ministério Público de Marília. A Justiça também emitiu idêntica intimação à Prefeitura, ao presidente da Endurbe, que é responsável pela transição, e pelas empresas que estavam operando de forma irregular, e a nota da circular em nossa cidade. O descumprimento dessa ordem judicial acarretará multa diária de R$200 mil a qualquer uma das partes intimadas.
Para garantir uma prestação de serviços de forma ordeira e estruturada, a circular está convocando todos os funcionários para que retornem às atividades normais imediatamente e, ao mesmo tempo, expediu ofício aos sindicatos da categoria, seu advogado, o Ministério Público do Trabalho, comunicando essa decisão judicial e conclamando a todos para que retransmitam essa comunicação aos seus associados. Muito bem, isso é o que interessa aqui. Comunicado das novas empresas, pode botar aí no vídeo. Em outros veículos de comunicação eles pagam para isso sair, aqui a gente não está cobrando nada, vamos colocar o que está nos jornais. As empresas de transporte coletivo Grande Marília e Viação Sorriso de Marília vêm dar a correta satisfação para a população referente à decisão judicial emanada do processo número tal e explicar que a decisão contraria a decisão da 10ª Câmara de Direito Público nos autos número tal, proferida em 10 de junho de 2012, onde expressamente determinou que as empresas Grande Marília e Viação Sorriso assumissem o transporte coletivo de Marília. E a decisão da 9ª Câmara de Direito Público nos autos número tal, revogou outra decisão que impedia a assinatura dos contratos. É necessário informar ainda que a empresa circular de Marília quer retornar ao transporte cobrando a tarifa de R$ 2,30, quando as atuais empresas cobram o valor de R$ 2,15. As atuais empresas mantêm as frotas de ônibus mais novas do Brasil, com 100% de ônibus adaptados para portadores e necessidades especiais. Assim, reafirmam o compromisso com a população e respeito às decisões judiciais. Então, os dois comunicados emitidos. A Prefeitura também emitiu um comunicado. Prefeitura de Marília esclarece a toda a população, 10 da noite de ontem mais ou menos, que por determinação judicial proferida pelo juiz da Vara da Fazenda Pública, a pedido do Ministério Público, a circular retornará a prestar serviços de transporte coletivo na cidade. A Prefeitura informa ainda que a concessão do transporte público está sob análise do Poder Judiciário e torce para que o desfecho seja rapidamente resolvido, a fim de evitar transtorno e prejuízo à população, e exigirá que o serviço seja realizado com eficiência e qualidade. Eu acho que fiscalizar é dever realmente da Prefeitura, do Poder Público, porque ela é o poder que concedente do serviço, né? Então, venhamos e convenhamos, tem mesmo que fiscalizar. Na questão da Indurb ontem, lá no terminal, só achei que houve o seguinte: quando foi para tirar a circular e botar as novas empresas, o próprio pessoal da Indurb, das novas empresas juntos, já foi chegando e tirando as catracas. E ontem não, ontem esperou que chegasse o pessoal da circular. Acho até que foi prudente nesse aspecto, mas diferente da primeira atuação, o que leva a crer que há aí até uma torcida por uma situação um pouco diferente da que está em vigor na cidade atualmente. Temo que aquilo que se comenta por aí, protestos que estejam acontecendo, está marcado um protesto gigante, acordou, que é o protesto que está por todo o Brasil. Temo que esse protesto que está previsto para sexta-feira aqui na cidade descambe para essa questão aí dos ônibus, quando na verdade, se a gente parar para analisar, a ação é do Ministério Público, a decisão é do Tribunal de Justiça, a circular é a última empresa com contrato com a Prefeitura antes das novas empresas, ela é que na verdade ficou com a responsabilidade de dar cabo ao serviço de transporte de passageiros aqui dentro da cidade. Então não foi uma ação dela diretamente, mas a ação do Ministério Público. Tomara que a gente não tenha gente, politicamente se falando, se aproveitando dessa situação para tentar, hoje, amanhã, depois, seja quando for, nessa marcha, inclusive, o gigante acordou, está previsto para sexta-feira, dia 21, 6 da tarde, saindo lá da Basílica, da Praça São Bento, né, em direção ao centro, que as pessoas não confundam as coisas e comecem a promover baderna, quando na verdade o que se pretende no país é mostrar indignação com uma série de situações, não especificamente com o que esteja acontecendo aqui em Marília, porque se não fossem as licitações tão maculadas e manchadas, não haveria por que trocar as empresas, né? Agora, as licitações foram cabeludas, pelo menos o que está escrito nas ações judiciais e o que está nas sentenças expedidas pelo judiciário. Então, venhamos e convenhamos, no mínimo, se faz necessário a apuração de tudo isso. Ok? Eu torço para que tudo termine bem, que a população seja bem atendida e que a Circular ou qualquer outra empresa que esteja aí faça o máximo esforço possível para que não sofra a população, porque quem colocou a população nessa situação foi o prefeito que se precipitou. Que se o prefeito não se precipita e aguarda a decisão final da justiça, nada disso estaria acontecendo. Esse vai, volta, vai, parece couro de pica, vai, volta, vai. Que história é essa? Então, venhamos e convenhamos.
Está na hora de parar, ser bastante coerente, consequente e responsável, para não desandar a coisa. A gente alertou aqui, não se precipite, não se precipite, não se precipite. Se precipitou, tanto se precipitou que mandou voltar atrás. Ficou bonito agora, né? Agora tá bonito, né? Mudando o assunto de pato para ganso. Vamos ouvir a doutora Adriana Ferrari, advogada do Sindicato dos Motoristas, porque a volta da circular não mudou nada. Continua tudo previsto. As rodadas de negociação da campanha salarial e também as audiências trabalhistas dos ex-funcionários da circular. Tudo na agenda. O que é que acontece dia 20, essa semana, quinta-feira, doutora Adriana? Segunda rodada de negociações com a empresa circular de Marília. Agora, espera-se o que da empresa circular, uma vez que ela já sabe dos pedidos que vocês fizeram? Que esses pedidos sejam acolhidos e que nossa negociação avance em prol do salário dos trabalhadores. Será a segunda reunião com a circular, não é? Segunda rodada de negociação. Agora, no dia 24, já haverá uma outra rodada de negociação, esta com as novas empresas, a Grande Marília e Sorriso de Marília. A terceira rodada de negociação com as duas empresas novas. Agora, elas já garantiram o INPC nos salários, no ticket, alguns outros benefícios, enfim. O que se espera para o dia 24? Espera-se avançar em piso salarial e em cláusulas sociais. Quer dizer, aumento efetivo do salário. Sim, em que pese todo o problema que está acontecendo com o contrato emergencial, o trabalhador não pode esperar mais. Então, nós precisamos garantir um aumento melhor para esses trabalhadores. Agora, dia 24 vai ser um dia, pode-se dizer assim, dia D, porque além dessa terceira rodada de negociação com as novas empresas, tem também o início das audiências trabalhistas dos ex-funcionários da circular. Como é que vai fazer para dar conta de tudo? Nós dependemos da agenda do Poder Judiciário, foram agendadas audiências, nesse caso do acerto da circular, para o dia 24. Então, agora, aí toma o sindicato para saber como é que vai ser essa divisão de trabalhos e tarefas. A reunião com as empresas, as novas empresas, a terceira rodada de negociação, e isso acontece no sindicato. Obviamente, as audiências acontecem no Fórum Trabalhista. Quantas estão previstas, doutora? Quantas ações são ao todo? Não só para o dia 24, obviamente. Nós passamos das 300 ações para o dia 24, apenas uma neste caso. Hora H. Beleza? Claro, né? Não muda nada. O fato de estar essa empresa ou aquela empresa, as negociações continuam. É importante lembrar que as novas empresas já garantiram o INPC 7,16% no caso da circular dos ônibus sobre os salários e os tickets dos funcionários. A circular, agora dia 20, tem a informação extraoficial de que deve também garantir o INPC, também sobre o ticket, salário e ticket, e aí vem as cláusulas sociais que têm que ser discutidas, né? E dia 24 tem nova reunião, a terceira com as novas empresas da campanha salarial, e já começam as audiências trabalhistas, dia 24, depois dia 26 e por aí vai. Marcha da Cidadania. Tô engasgando aqui, né, gente? Tomando sereno até 4 da madrugada, carequinha assim, no dia seguinte não há quem aguente, né? O negócio é o seguinte: hoje tem mais uma reunião, vai ser às 8 horas da noite no CDP, o Centro Diocesano de Pastoral da Igreja Católica, no bairro Palmital, para discutir a Marcha da Cidadania no dia 20 de julho. Não confundir com essas marchas, esses protestos que estão acontecendo pelo Brasil afora, que tem aí, inclusive, previsto para ocorrer aqui em Marília na próxima sexta-feira. Esta aqui é a Marcha da Cidadania, que envolve a Matra, entidades sociais, clubes de serviço, partidos políticos. Antônio Vieira, que é coordenador do Conselho de Leigos da Diocese de Marília, está mantida a reunião para essa terça-feira? Esta terça-feira, com todas as entidades, fizemos uma convocação geral para que as pessoas, todos os organismos da nossa sociedade venham participar e venham junto com a gente definir os rumos dessa marcha. Mantida a reunião, a cidade precisa ser discutida, nós queremos de fato uma participação. Não vamos para um enfrentamento com ninguém, então por isso a gente convoca a sociedade para que a gente possa junto discutir os rumos dessa marcha. Nessa terça-feira, a reunião mantida lá na José Bonifácio 380. Vai ser às 8 horas da noite, né? Às 8 horas da noite. Hora H. José Bonifácio 380, meio quarteirão para baixo da Avenida República, nós vamos estar lá. Ó,
Amanhã eu falo sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal. O vereador Zé Menezes retirou aquele projeto ainda a ser considerado objeto de deliberação, que mudava o Código de Posturas e permitia o fechamento dos supermercados. Permitia não, obrigava o fechamento dos supermercados no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Foi retirado. A gente vai tratar desse, diversos outros assuntos, inclusive a polêmica sobre a proibição dos servidores de Marília fazerem greve pelo Código de Ética e Disciplina dos Servidores. Olha que barbaridade, que insanidade. É um direito constitucional a greve, pelo amor de Deus. Teve até vereador falando assim, devia fazer greve fora do horário de serviço. Uai, fazer greve fora do horário de serviço? Que importância tem então? Que pressão exerce então? Ah, meu Deus do céu. A gente volta amanhã com mais uma edição do Hora H. Lembrando, hein? Politizaram com outros interesses, imagino, essa questão dos ônibus. E tem gente que está naquele joguinho. Não porque vai voltar essa empresa, não porque vai ficar aquela, não porque isso. Nós não temos que fazer esse jogo deixando a população no meio, ó. No meio dos dois poderosos, a população não pode, não pode. E esse joguinho não interessa a ninguém, a não ser a quem deve estar levando. Então, por favor, vamos agir corretamente, sem precipitações, porque quem paga o pato é o povo, que não tem nada a ver com essa história, ok? Bye, bye.